Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, terça-feira, 22 de abril. Véspera de Copa Libertadores e com uma partida super importante. O Botafogo lá na Argentina, diante do Estudiantes, precisa buscar o resultado. O empate não é terra arrasada. A derrota, por outro lado, coloca a gente numa situação bem delicada. A vitória, o melhor dos mundos. Mas hoje, a gente já tem que prestar atenção em Carabobo e Laú. Vamos conversar um pouquinho sobre o que pode acontecer nesse grupo depois dessa terceira rodada. Só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, peço por gentileza, deixe o seu like, isso fortalece pra caramba o trabalho. O YouTube distribui melhor o conteúdo, mais botafoguenses passam a conhecer. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações. Estamos buscando os 59 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá. Sempre destacando, hoje é terça, logo programação completa. Tem esse vídeo, tem a live da hora do almoço ali por volta de 1h05 da tarde, tem o Radar Alvinegro segunda edição e também a nossa live noturna, onde eu e Ricardo Zambuja trocamos aquela ideia com a galera do chat e você, claro, é nosso convidado. Isto posto, vamos falar sobre o nosso grupo, o Grupo A, Copa Libertadores. Vira a chave, sai Campeonato Brasileiro, onde a gente está na 15ª colocação depois de 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. E a gente agora tem que concentrar toda a nossa atenção na Liberta. Tem uma boa notícia, Alexander Barbosa não teve lesão constatada e deve aparecer entre os titulares para esse jogo lá em La Plata. O Estudiantes, que está na nossa frente, no critério de desempate, a mesma pontuação. Estudiantes que foi derrotado pela Laú em casa e agora, diante do Botafogo, tenta dar uma resposta também ao seu torcedor. Eles não estão atravessando um bom momento, pelo contrário, o Botafogo também não. Então é um jogo de duas equipes que estão tentando se encontrar. Pelo lado do Botafogo, o resultado, pelo menos o empate, é extremamente importante. Mas o cenário ideal, claro, é sempre vencer. Vitor, você está confiante que a gente vai vencer lá na Argentina? Olha, sendo muito honesto com vocês e comigo mesmo, aquele período em que eu confiava que a gente fosse vencer qualquer adversário em qualquer lugar, esse período passou. Porque o que a gente tem visto nessa temporada é um Botafogo acostumado a perder. Foi assim, pelo menos até aqui. São 12 derrotas em 21 jogos na temporada. Realmente a gente tirou aquela aura, sabe, no entorno do Botafogo, de uma equipe que parecia imbatível em dados momentos. Precisamos recuperar essa competitividade. Para isso, o Renato Paiva precisa trabalhar melhor, precisa extrair mais dos seus jogadores, potencializar as individualidades através de um jogo coletivo que vai se desenvolvendo partida após partida. Mas nós não temos visto isso. Não é que o Estudiantes me preocupe. O que me preocupa mais é o próprio Botafogo. E é uma pena ter que falar isso, né? Porque a gente esperava que nesse momento, depois de 7 jogos sob o comando do novo treinador, a gente já tivesse uma equipe não jogando por música, porque a gente sabe que isso não acontece da noite para o dia, mas num nível de competitividade, num nível de evolução superior ao que tem apresentado. Então, de verdade, o Estudiantes tem um bom time, não está atravessando lá bom momento, a gente vai jogar na casa deles, o estádio vai estar cheio, mas não me preocupa o adversário. Ah, soberba, não é isso. É porque o Botafogo tem jogadores com qualidade mais do que suficiente para jogar muito melhor do que vem atuando. É ou não é verdade? A gente já viu vários desses atletas fazendo coisas assim incríveis. E a gente precisa recuperar isso. Então, os jogadores têm sua parcela de responsabilidade, o Renato Paiva tem sua parcela de responsabilidade, o scout, a diretoria, já conversamos sobre isso aqui. Mas focando nesse jogo de quarta-feira, nessa rodada de meio de semana de Copa Libertadores, a gente primeiro precisa olhar para o que vai acontecer nessa terça-feira. O Carabobo recebe a Laú. A Laú ela tem uma grande oportunidade de, vencendo na Venezuela, e a gente vai acompanhar esse jogo, claro, pode chegar a 9 pontos depois de 3 jogos, 100% de aproveitamento. E a Laú ainda vai enfrentar o Carabobo no Chile. Então dá para imaginar que a Laú tem grande chance de chegar a 12 pontos pelo menos. Ainda vai enfrentar o Estudiantes também lá em Santiago.
e o Botafogo no Rio de Janeiro. A Laú vencendo hoje, no meu ponto de vista, os caras estão praticamente classificados. Teria que ser uma tragédia, assim, para eles realmente perderem essa vaga rumo às oitavas de final. E aí a situação do jogo de hoje impacta diretamente no jogo de amanhã. Por quê? Se o Botafogo vencer, coisa linda. A Laú pode ter ido a 9, o Botafogo iria a 6, o Estudiantes só teria mais um jogo em casa, que é contra o Carabobo. Nesse cenário, dá uma clareada sensacional, porque o Botafogo vai jogar contra o Carabobo, mesmo que na Venezuela tem que ganhar. Ah, é garantido vencer? Pô, cara, hoje não é garantido nada, né? Infelizmente. Hoje não é garantido nada. A realidade é essa. Mas uma equipe que quer avançar para as oitavas de final precisa ganhar o Carabobo. Ponto. Então, se a gente ganha nessa quarta-feira lá na Argentina, o Botafogo vai a 6. A Laú, tendo vencido o Carabobo, vai ter 9. E o Estudiantes fica com 3. O Botafogo, na quarta rodada, vai à Venezuela. E a Laú recebe o Estudiantes. Dependendo da combinação, se a Laú, por exemplo, vence o Estudiantes em casa e o Botafogo vence o Carabobo fora de casa, a gente vai para os 2 últimos jogos praticamente classificados, certo? Porque a gente vai poder chegar a 9 pontos. O Estudiantes, ele vai ficar com 3 nesse cenário que eu acabei de falar, né? Perdendo para o Botafogo e perdendo para a Laú. E aí só vão faltar mais 2 jogos, onde um empate já coloca o Botafogo nas oitavas de final. Então, a equipe do Botafogo, ela tem que tentar, de todas as maneiras possíveis, superar esse mau momento, nesse jogo específico, para poder sair de lá com um grande resultado. A Laú conseguiu sair com esse grande resultado de lá. E o Botafogo tem que buscar a mesma coisa. Porque realmente, vencendo, as coisas vão ficar muito mais tranquilas. Agora, o que acontece se a gente empatar? Bom, se a gente empatar, imaginando que a Laú venceu o Carabobo, né? Pode acontecer, claro, uma surpresa no futebol, mas os cenários que eu vou trabalhar aqui sempre envolvem a Laú vencendo lá na Venezuela. Se eles perderem ponto na Venezuela, maravilhoso. Melhor ainda, claro. Mas vamos lá, imaginando que a Laú vence, chega a 9 pontos, Botafogo e Estudiantes empatam. 4 pontos para cada lado, mas o Estudiantes continua na nossa frente. Então fica Estudiantes em segundo, Botafogo em terceiro, 4 pontos para cada lado, e a gente com 5 pontos a menos em relação a Laú. Eles vão se enfrentar na quarta rodada no Chile. Se de repente acontece um resultado lá de vitória da Laú, a Laú vai a 12 pontos, o Estudiantes fica estabilizado ali em 4 pontos e o Botafogo, vencendo o Carabobo na Venezuela, iria a 7 pontos. O Botafogo, portanto, precisaria de mais um resultado positivo, pelo menos, ou um resultado positivo e um empate, para poder classificar para as oitavas de final. Se o Estudiantes empatar com a Laú lá em Santiago, eles vão a 5, a Laú vai a 10 e o Botafogo tem a chance de chegar a 9. A gente abriria 4 pontos em relação ao Estudiantes. Já daria uma vantagem legal. Agora, tudo que não pode acontecer é derrota. Se o Botafogo perde na Argentina, esquece. Esquece. O Botafogo vai se complicar de uma maneira inacreditável. Porque a gente vai ficar com 3 pontos, o Estudiantes vai a 9. O Estudiantes vai vencer o Carabobo na Argentina. Então, o Estudiantes iria a 9, não. O Estudiantes iria a 6. O Botafogo ficaria com 3, a Laú com 9. Aí a gente teria que vencer o Carabobo de qualquer maneira e ainda vencer os outros 2 jogos contra a Laú e Estudiantes no Rio de Janeiro. Mas essa equipe do Botafogo não passa essa confiança. Conforme eu disse, aquela coisa da gente olhar para o time do Botafogo e sentir que a gente vai ganhar qualquer adversário em qualquer lugar, isso não existe mais. Nós perdemos essa aura em torno da equipe. Então, se o Botafogo eventualmente perde na Argentina, eu não vou falar que já está eliminado, porque ainda vão ter 3 jogos ainda pela frente. Então, matematicamente falando, não vai estar resolvido. Mas o Botafogo ele vai ter se complicado num grau assim bizarro. Vai ter que vencer os últimos 3 jogos para chegar a 12 e aí sim conseguir avançar para as oitavas de final. Cara, a equipe precisa apresentar uma melhor performance nessa quarta. Precisa. Os jogadores precisam errar menos, a comissão técnica, através do Renato Paiva, precisa também reconhecer os seus próprios erros, que é uma coisa que o nosso treinador não tem feito.
eles erram, né? Os jogadores erram, a comissão técnica através da figura do Renato Paiva, não. A vibe que o Renato Paiva passa nas coletivas é exatamente essa. Então, cara, independente de gostar ou não do treinador, nessa quarta-feira, nem que seja através de um milagre, o Botafogo precisa unir uma boa performance com resultado. E eu digo uma boa performance porque se a gente jogar mal, dificulta mais ainda. Se jogando bem já tá tendo dificuldade, né? Quando a gente consegue jogar bem, criar uma oportunidade e a gente não faz o gol, você imagina jogando mal. Fica mais complicado ainda. Então, irmão, os caras que se virem, o atual campeão da América não pode passar vergonha de ficar de fora das oitavas de final da edição seguinte. Não pode. Não dá pra ficar em 15º no Campeonato Brasileiro? Que dirá você simplesmente não classificar no grupo que a gente tá. Certo? Vai ser um meio de semana agitado. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha que vai acontecer entre Carabobo e Laú e entre Estudiantes e Botafogo? Você, assim como eu, também perdeu aquela confiança de que o Botafogo vai vencer qualquer um, em qualquer lugar, que não tem essa? Temos bons jogadores, mas a equipe como um todo, essa tá muito, muito aquém do que deveria ser. Tô indo nessa, na hora do almoço eu tô de volta, por volta de 1h05 da tarde, ao vivo aqui, pra gente trocar aquela ideia. Então, ó, um beijo no coração, fui!